Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e eu vou ajudá-los na resolução das atividades dessa semana 5, PET 3, terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, nós temos como tema Teoria Política de Rousseau. Então, eu vou ler aqui a introdução. Inclusive, esse parágrafo está aí no PET introdutório de vocês. O homem nasce bom? Nasce mal? É corrompido pela sociedade ou já possui uma natureza corrupta? E aí? Você responderia o que nessas perguntas? A resposta a essa pergunta implica na construção de um determinado tipo de Estado. O filósofo Jean-Jacques Rousseau partiu do pressuposto de que o homem possui uma natureza boa para construir uma teoria política sobre o Estado. Então, nesta semana, você vai ver as principais ideias de Rousseau sobre a política através da excelente explanação dos autores Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o pensamento de Rousseau, o pensamento político de Jean-Jacques Rousseau. Então, o Rousseau vai falar sobre a legitimação do Estado pela vontade geral. O Rousseau, nasceu em 1712 e faleceu em 1778. O Rousseau, assim como Hobbes, que nós vimos na semana retrasada, e o Locke, que nós vimos na semana passada, é um dos pensadores modernos que formulou a teoria contratualista, sobre a relação Estado-sociedade, onde existe o contrato social, e o Rousseau vai defender a tese de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social. Ou seja, cada cidadão, como membro de um povo, então, cada cidadão do geral, do povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Ou seja, mesmo que eu não queira algo, mesmo que eu não concorde com algo, eu tenho que me submeter àquilo pela vontade geral, ou seja, a vontade da maioria prevalece. Mesmo que eu não queira, eu tenho que abrir mão daquilo. Então, o Rousseau vai escrever uma obra chamada Da Servidão à Liberdade. E os temas centrais da filosofia política rousseniana é o seguinte: nós temos o contrato social, nós temos o surgimento da propriedade privada, a passagem do estado de natureza para o estado civil, liberdade natural e liberdade civil, exercício de soberania e distinção entre governo e soberano. Então, as obras políticas principais do Rousseau, o contrato social, que procura descrever as condições necessárias para a existência de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido a liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil ou cidadania. Então, o pacto social é aquele onde o homem abre mão da sua liberdade para que o governo, para que o Estado governe para ele. Então, o objetivo da teoria política de Rousseau era legitimar a formação do Estado moderno, baseado na vontade geral ou comum, e, por conseguinte, legitimar a propriedade privada ilegítima. Então, a teoria política de Rousseau é baseada nas ideias iluministas. Então, Rousseau, nós sabemos que Rousseau foi também um filósofo iluminista, um filósofo que surgiu aí do iluminismo. Por isso, ele se opõe às teorias políticas tradicionais dos seus antecessores, o Hobbes e o Locke.
Uma outra obra política de Rousseau é o Discurso sobre as Ciências e as Artes, onde ele afirma nessa obra que a corrupção do homem natural ocorre por causa do surgimento das ciências e das artes geradoras do progresso. Então, a corrupção do homem, então, o homem nasce bom, o homem é bom, e o homem vai se deixar corromper a partir do momento que surge as ciências e a arte. E uma outra obra do Rousseau é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nessa obra, Rousseau faz uma análise hipotética da história da humanidade. Então, ele não se baseia em fatos, mas ele se baseia em objetos de estudo da história. Então, Rousseau afirma que a história da humanidade ela culmina com a legitimação da desigualdade entre os homens. Essa desigualdade entre os homens surge a partir do momento que ocorre a liberdade, ocorre o início da propriedade privada e a destruição da liberdade natural. Então, a liberdade natural ela deixa de existir, né? A partir do momento que surgem as leis, a partir do momento que surgem a sociedade civil, e fica-se a propriedade privada. A partir desse momento surge a desigualdade social. Então, no estado de natureza, Rousseau vai dizer o seguinte, que o homem é o bom, selvagem, inocente. Ou seja, nesse estado, o homem nasce livre, pois ainda não havia corrupção. Então, o homem nasce livre, o homem nasce bom, e a partir do momento que o homem começa a viver em sociedade, a partir do momento que o homem começa a viver juntamente com o povo, o homem se deixa corromper. Mas o Rousseau não fala aqui da sociedade corrompida, da sociedade má, mas é uma organização má estruturada. Uma sociedade mal organizada, mal estruturada, leva à corrupção do homem. Então, como o homem perde a sua liberdade natural? Então, foi falado no slide anterior, as ciências e as artes causam o progresso, fazendo surgir a propriedade privada e, com ela, o acúmulo de capital. E, logo em seguida, a consolidação do poder, né, criando a desigualdade política e econômica. Então, Rousseau vai dizer que o homem nasce livre e em toda parte encontra-se a ferros aprisionado. Então, Rousseau pensa a história como passado, e o que significa afirmar que, apesar de ser iluminista, ele não partilha com seus contemporâneos o ideal de difusão de luzes do saber. Consequência do progresso, então, a destruição da única virtude que o homem natural possui, piedade ou bondade, a corrupção dos costumes naturais e a criação de vícios. Essas foram as consequências do progresso. Então, destruição da virtude, corrupção dos costumes naturais e criação de vícios. Pacto ou contrato social, né? O Rousseau vai dizer que pelo pacto ou contrato social, legítimos as partes contratantes, proprietários ou não proprietários, possuem igualdade política e não igualdade econômica. As características essenciais do pacto, né? O pacto social. Então, o pacto social ele é feito dentro de um Estado vigente. Com o contrato, o indivíduo que antes perdera sua liberdade natural ganha a liberdade civil. A essência do contrato consiste na distribuição igualitária das tarefas e participações na vida política, e o contrato só é possível devido à garantia da preservação dos bens materiais. Então, o Rousseau vai dizer
que o poder, o Estado civil legítimo, ou seja, o bem-estar social, a propriedade privada, ela funda-se na vontade geral, é o próprio povo, e tem como função garantir o bem-estar social. Ou seja, afirma Rousseau ser possível o Estado legítimo dentro do governo aristocrático e monárquico. Então, a república, pessoa pública ou cidade, a máquina, o corpo político, quando o ativo é chamado de soberano, o passivo é chamado de Estado. Comparado aos seus semelhantes, é chamado de poder ou potência. O Estado é o governo, né? O Estado, máquina ou corpo político, e o governo, máquina ou corpo administrativo. O Estado possui papel primário e o governo possui papel secundário. No Estado, o povo é o soberano e no governo são funcionários do soberano. No Estado, escolhe os membros do governo e no governo o órgão importante para o funcionamento do Estado. Os direitos do cidadão, elaborar leis, se unir-se em assembleias, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade política, sufrágio universal, escolha dos representantes. O público e o privado, o público condição objetiva, o privado condição subjetiva, o público cidadão ou súdito, no privado egoísmo ou indivíduo, no público interesse comum, no privado interesse de todos, no público refere-se ao coletivo, no privado refere-se ao todo. No público vontade geral, no privado vontade de todos. Então, essas foram as principais ideias no âmbito político de Rousseau. Vamos agora para as atividades. Então vamos lá, atividade número 1, né? No pensamento político de Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos da terra são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Grande é a possibilidade, porém, de que as coisas já então tivessem chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores, que só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou repentinamente no espírito humano. Então, provavelmente, as coisas estariam melhores aqui, caso os indivíduos tivessem se revoltado contra essa falsa declaração de que aquela terra cercada pertencia a ele. Então aí a gente vê o início da propriedade privada, né? O início da desigualdade social. Então, a respeito, assinale a alternativa correta a respeito da teoria contratualista de Rousseau. Letra A. Rousseau afirma que no estado de natureza a liberdade é limitada, resultando como premissa a inexistência da propriedade privada e do direito de que há alguns sobre aquilo que é de todos os homens. Então, no estado de natureza, a gente vive em estado de extrema liberdade, né? Um estado de vida, uma situação de vida em que a gente poderia, de fato, ter uma proximidade maior com a natureza, talvez até com as necessidades mais fundamentais da vida humana. Então, por enquanto, essa letra A é a correta. Mas vamos ver as demais. Rousseau define que no estado de natureza, o homem possui direito revogável sobre a propriedade, constituindo a posse da terra, portanto, o direito particular. O texto acima contradiz essa ideia, né? Então, essa não é. C. Rousseau adverte que no estado de natureza a liberdade é limitada. Não, no estado de natureza a liberdade é ilimitada, né?
Então, sem a existência da propriedade privada, a liberdade era ilimitada, tornando-se necessário. Então, vamos ver a letra D. Rousseau não admite que no estado de natureza o homem tem direito ilimitado sobre todas as coisas. Também não. E letra E. Rousseau busca estabelecer que no estado civil o direito deve preservar a propriedade privada. Também não. Então, continuando aí, né? Formado pela guerra de todos contra todos, esse é um pensamento hobbesiano. Então, a alternativa correta é a letra A. Número 2, vamos ver. Rousseau, no texto sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, estabelece que a invenção da propriedade privada, da sociedade e das leis foram acontecimentos que deram origem, diversificaram e aprofundaram as formas de desigualdade. Por enquanto, essa é a letra A, é a correta. Vamos ver as demais. A desigualdade natural entre os homens é a principal razão da desigualdade social e política? Não. Essa B, nada a ver com a proposta. Letra C. A desigualdade econômica se deve, sobretudo, à inteligência mais aguçada dos ricos? Também não. Letra D. A invenção da sociedade e das leis nasceu para garantir os direitos da vida e da propriedade? Também não. E letra E. A invenção da política marcou o fim da desigualdade entre senhores e escravos? Pelo contrário, né? Não é. Mas a invenção da política gerou ainda mais a desigualdade entre senhores e escravos. Também é a alternativa A, alternativa correta. Vamos para o número 3. O filósofo Jean-Jacques Rousseau foi um atento observador da sociedade de sua época. Em um de seus livros, publicado em 1755, Rousseau escreveu: primeiro que, tendo cercado um pedaço de terra, se apressou em dizer isso me pertence, encontrou pessoas muito ingênuas para crer no que ele dizia, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Então, falando sobre a questão da propriedade, né? Segundo esse argumento, a sociedade civil. Letra A. Alcançou um nível de felicidade social, estabeleceu uma condição prolongada de paz social, resultou de uma situação de desigualdade social entre os homens, promoveu a compreensão entre os homens por meio da divisão das riquezas e transformou os homens em seres indolentes, ou seja, preguiçosos, incapazes para o trabalho? Também não. Então, a alternativa correta, letra C. Letra C é a alternativa correta da número 3. Vamos para número 4. Número 4. De acordo com o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade de Jean-Jacques Rousseau, é correto afirmar que, no estado de natureza, fundamento do direito político, o homem natural era um ser livre, porém sem direitos iguais? Bom, vamos ver as demais. Letra B. No estado de natureza, fundamento do direito político, o homem natural era um ser de direitos iguais, porém não era livre. Também nada a ver. No estado de natureza, os direitos fundamentais do homem eram igualdade, liberdade e propriedade. Não, porque liberdade era Toluque. Rousseau não é. No estado de natureza, já existe o direito de propriedade? Letra E. No estado de natureza, os direitos fundamentais do homem eram igualdade e liberdade. Então, a respeito do Jean-Jacques Rousseau em relação aos direitos naturais, os direitos fundamentais para Rousseau é, de fato, a igualdade e a liberdade. Então, a alternativa correta é a letra E. Então,
Vou marcar aqui de vermelho a alternativa correta, que é a letra A. Letra A, ok. Ficou errado aqui. Bom, letra A. Número 2, também letra A. Muito bem. Então, número 1, letra A. Número 2, letra A. Número 3, letra C. E número 4, letra E. Bom, então terminamos aqui a semana 5 e, consequentemente, também terminamos a teoria contratualista. Os filósofos Rousseau, Hobbes, Locke e Rousseau. Qual deles você se identifica em relação à teoria política? E aí fica a pergunta, reveja as semanas anteriores. Alguma dúvida que você tiver, procure aí nos seus meios didáticos, me procura aí nas redes sociais. Estamos à disposição de vocês para sanar as dúvidas. Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.